Bonde andando, né? Hoje a gente está tirando dúvidas sobre os direitos e deveres das empregadas domésticas. Missão para ele aqui, ó, o advogado Rodrigo Dalboni. Doutor, vamos embora para as perguntas aqui do nosso WhatsApp. Teve gente perguntando, esse é o WhatsApp do Mulher Demais? É sim, sou eu que fico com ele aqui o programa inteiro, tá? 991050400. Manda mensagem, tô com ele aqui, ó. As perguntas abertas, inclusive, para a gente conversar. Uma telespectadora disse que a irmã dela começou a trabalhar faz 7 anos em uma casa, começou ganhando R$ 1.300 e até hoje, depois de 7 anos, ela segue ganhando o mesmo valor. Ela pediu para que a patroa demitisse ela, mas a patroa disse que não, que ela tem que pedir as contas. Então, quer saber quais são os direitos que essa empregada perde, doutor? O pedido de demissão, Bruna, ele é sempre algo que causa grande prejuízo ao trabalhador, né? Porque inicialmente o trabalhador ele tem que abrir mão do aviso prévio, ele perde parte das férias e do 13º só o proporcional. E também recebe somente os dias trabalhados do mês, não levanta o FGTS e não tem direito ao seguro-desemprego. Nossa! Como se fosse um trabalhador normal. Pois o doméstico, ele é considerado atualmente um trabalhador totalmente com os mesmos direitos. Então, o trabalhador, quando pede demissão, ele ganha somente os proporcionais das férias do 13º e os dias trabalhados do mês. Entendi. Não acessa o FGTS, fica lá retido, o empregador não recolhe as multas, né? E não tem direito ao seguro-desemprego, que o doméstico também tem direito ao seguro-desemprego. Olha aí, mesmo trabalhando 7 anos, né? O caso de uma outra telespectadora que fez uma pergunta semelhante. Diz que a cunhada trabalhou por 12 anos na casa de uma família, pediu para sair, ela quer saber se perde os direitos. Nesse caso também, né, doutor? Sim, e o que nós estamos falando, Bruno, são domésticos, trabalhadores domésticos que possuem a carteira anotada, que possuem a carteira assinada, né? Porque nós ainda temos no nosso cenário social ainda muitos domésticos que não têm a regularização do contrato de trabalho na carteira, não tem a anotação. Então, nestes casos em que o trabalhador não tem a carteira assinada, o que se orienta é que faça-se um ajuste, né, entre o empregador e o empregado e que essa anotação seja feita de modo retroativo. Esse trabalhador não pode ser prejudicado sem a anotação da carteira de trabalho. E lembrando, Bruno, aproveitando, que o trabalhador que atua doméstico mais do que 2 dias na semana, ele já tem direito de ter a carteira anotada. Entendi. Então, vamos dizer, um trabalhador que vá 3 vezes na semana e não tem a carteira anotada, esse trabalhador doméstico indo na Justiça do Trabalho, buscando os direitos na Justiça do Trabalho, ele terá os direitos garantidos pela Justiça e o empregador, o patrão, o dono da casa, terá sim que pagar todas as multas, os retroativos e todos os recolhimentos que é devido ao trabalhador. Aproveitando esse assunto, doutor, qual é a diferença de um empregado ou empregada doméstica para uma diarista? Tem relação aí com os direitos, deveres? Tem o que sim. É que muda? Tem sim. Começa, Bruna, que o diarista, ele teoricamente é um trabalhador mais autônomo, é um trabalhador que decide mais a montagem do serviço em si. Enquanto o trabalhador empregado, carteira assinada, ele está mais vinculado ao empregador. E sem contar, claro, este ponto, que é a quantidade de dias trabalhados. Porque o empregado diarista, o doméstico que atua como diarista, ele tem um limite de 2 vezes por semana, né, dentro daquela mesma família. E um ponto que é interessante, Bruna, que às vezes acontece, uma única família registra e o doméstico trabalha para outras famílias. Tipo, imagina, o filho registra a doméstica e tem o irmão e a mãe que essa doméstica preste serviço na casa no restante da semana. Porém, isso não está correto. Cada contrato de trabalho, cada local do trabalho, superando 2 dias da semana, esse trabalhador ele tem que ter a carteira anotada. E não importa ter 2 ou 3 anotações. O trabalhador ele pode ter mais do que um vínculo na carteira anotada. O que não pode é o trabalhador trabalhar sem vínculo, porque ele fica desprotegido, ele não tem o acesso ao INSS. E claro, Bruna, como todos precisam se aposentar. Verdade. Né? Chega um momento em que essa doméstica ou esse doméstico, ele tem direito à aposentadoria e sem o recolhimento, sem a carteira anotada, esse trabalhador doméstico normalmente não tem esse acesso à aposentadoria. Perfeito. Doutor Rodrigo, obrigada, viu, pela sua participação. Tirou muitas dúvidas aqui. Fica o convite para outras oportunidades, né? Direito do trabalho sempre rende muitas dúvidas aqui no Mulher Demais. Muito obrigado da oportunidade da gente levar essas informações tão importantes para tantas pessoas que nos acompanham. Muito obrigado e ótimo dia para você. Eu que agradeço. Boa quarta-feira também. Até mais. Obrigada. Hora de mais um intervalo. Deixa eu dizer um negócio. Eu vi aqui algumas perguntas no WhatsApp.